Oh, Que linda! Ih, que maravilha! que Vamos tomar um bom. cafezinho aqui hoje, Edgardo? Maravilha, gostei. Vou falar em português com você, que você já entende muito bem o que a gente fala, né? E Bom, também já está. eu tenho portunhol, sim, pero fico um pouquinho melhor cada vez. Eu trato de agora de ler mais em português, que Português. é muito melhor. Eu Muito também bem. tenho castellanismos quando leio português, não se diz assim, se diz de tal forma, então, bueno, vou viendo eso. Eh, bueno, te agradezco primero, de vuelta, quiero decirte también nuevamente, poder estar en esta oportunidad con el señor Dan Juan, que lo admiro mucho también, él es un declamador, es un rapsoda de la poesía, mucho su estilo enérgico. Y bueno, y que nos juntes a Argentina y a Brasil una vez más en todos estos momentos tan, pero tan difíciles que estamos viviendo todos, Com eh, certeza. tantos unos como otros, É en ese muito bom, né, aspecto. a gente ter esses encontros, né? Abrir as fronteiras, né, para que a gente possa estar junto, né? Tipo, tem Eh, pessoas da Argentina, do Portugal, de todo mundo nas minhas atividades, e eu também vou para atividades de outras pessoas de outro país. É muito bom que a pandemia trouxe isso para a gente, Edgardo. E eu gostaria, né, se você está me entendendo bem, vou continuar no meu português, a gente sim, vai se sim, entender aqui. eu sou um bom escutador É, de português agora. A outra vez, sim, en el bus, descubrí portugueses también, pero hablaban muy bajito, muy poquito, pero los escuchaba y entendía más o menos de qué falaban. Eh, Que bom momento agora, se você gostaria de, não sei, eu tenho um poema, eu ou, gostaria primeiro, Eduardo, que a live, a dinâmica é: eu apresento o convidado, faço as perguntas por convidado, que é um bate-papo, né? Tem umas perguntas para fazer para você, né? A live é espero de uma hora e entender todas. meia. A live é uma hora e meia, dividido entre os dois convidados. Os convidados hoje é você e Dan Juan. Após você, o Dan Juan, é uma hora e meia dividida entre vocês. E é um bate-papo, um bate-bola. Eu vou fazer pergunta para vocês, vou fazer um bate-bola. E dentre esse, eu vou pedir para vocês falarem um poema. E também, eu gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Quem é o Edgardo? Eu travei para você? Bom, eu vou falar em castelhano, minha apresentação. Eu comecei a actuar aos 17 anos. Empecé en una banda de rock que hacíamos música y teatro. Tocaban música ellos y nosotros aparecíamos en mini monólogos que hacíamos con otro amigo y ahora tem una cuestión similar también a partir de toda mi carrera. Pertenecía a grupos de teatro aquí en Buenos Aires, en la zona sur, en Lomas de Zamora. Estudié en muchos lugares de acá de Buenos Aires, en el Teatro Municipal General San Martín, siempre haciendo cursos. Es una lástima que el Teatro Municipal General San Martín no sea más serio a la hora de dar titulaturas actorales. Trabajo como técnico, me gusta mucho y amo mi profesión. Hasta le dediqué un poema a mis herramientas, inclusive. Me gusta mucho
mucho la buena música. Eu tenho bandas de diversidade de bandas de música que eu escuto. Tengo 51 años, he nacido el 27 de febrero de 1970 y actualmente estamos acá en Argentina haciendo todo lo posible para seguir adelante como ustedes allá y como vos allá, ayudando a tanta gente. Sim. Oi, Edgardo, como que você está sendo sua vida, se reinventando na pandemia desde 2020? Como está sendo na Argentina? Aí a pandemia para você, o seu trabalho, você também como artista? Eu tuve una pandemia con trabajo siempre. Você está me vendo? Agora eu vi você, ficou branco de repente. Una pandemia con trabajo, por suerte. Os primeiros tempos de pandemia ficábamos muito tempo adentro de nuestras casas. A recomendación de autoridades de gobierno y autoridades de salud tenían el consejo de que no salgamos, que no salgamos, que no salgamos, que no hagamos esto, no hagamos el otro, que creo que ayudó mucho eso a la propagación de este virus que nos desnudó a la humanidad toda. Es increíble cómo una micropartícula nos hizo saber quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, quiénes podías confiar, en quién no confiar. Esos presidentes y ese gobierno que nos decía a nosotros, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa, ellos hacían fiestas en la casa de gobierno, hacían reuniones sin barbijo, comían asado, tomaban vino. Nunca tuvimos un buen ejemplo de nuestras autoridades. Me hago totalmente responsable de lo que digo a ustedes, pero es así, es así. Los primeros en vacunarse en la República Argentina no fueron nuestros mayores, fueron los políticos y ayudantes y asistentes de los sistemas políticos del país. Y la gente sufre mucho la falta de trabajo aquí también. Hay cosas que son muy boas. A pandemia nos hizo conocer a mí y a você. Eso fue muy bom, ¿sí? Gosto disso também, gosto muito de saraus de poesia. Eu tuve a suerte de conocer Porto Alegre, en donde también con María Alice Braganza hemos recorrido montones de lugares artísticos y poéticos, por suerte, y al quedarnos sin eso, tenemos que hacer esto ahora y estar reunidos en la distancia, estar cada uno en nuestras casas. Creo que esto nos enseñó, la pandemia en sí nos enseñó muchísimas cosas. Sí. Y que la posibilidad de conocerse no está solamente también en lo personal, sino también en las buenas distancias. Verdade. Edgardo, fala para mim, eu gostaria assim de saber de você como está a inflação, o preço das coisas, porque aqui no Brasil está tudo muito caro, a gente vai no mercado, está caríssimo, aqui subiu gasolina, a luz está na bandeira vermelha, está um caos, assim, as coisas estão caríssimas, estão saindo do controle. Como que está aí no seu país? Os precios pueden ser el número que sean, pero los salarios son cada vez más bajos. Cada vez más bajos.
não tem uma relação eu particularmente, eu não tenho um trabalho fijo, estável. Eu sou trabalhador de serviço, me chamam, eu vou e vivo de isso, vivo de minha profissão. Pero há vezes que quando eu vejo os salários que põem para os trabalhadores, é uma vergonha, uma vergonha. Esse é o problema principal. Os preços, que sejam os preços que sejam, pero que a gente lhe alcance. Os preços, por exemplo, são muito caros. Alimentos básicos são muito caros. Uma vez, uma família de Israel que eu conheci diz que eles dizem que Buenos Aires era mais caro que Europa en relación de precios y lo comparaban con el precio de un café. Un café, $1, por lo general, mundialmente. Aquí no. Aqui não, um café. Hoje... Aqui tá caro também, um cafezinho tá difícil de tomar na rua. Eu que adoro tomar café na rua, cafezinho tá caríssimo. Caiu aí. Oi. Sim, é muito, um café, mas não tem ganas de caminhar, ou quero tomar um café. E não, às vezes que uno tem que seguir caminhando porque o preço não é bom. Esse preço que sale um café, eu me compro um sanduíche, ou me compro e lo como com prazer em meu hogar, na minha casa. Entendi. Tá difícil muito mesmo. caro. E os sueldos são cada vez mais baixos. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é ator também, né? A gente tem muita curiosidade. Saber quais são os trabalhos que você já fez aí na Argentina, se você já fez algum trabalho fora, tipo no Brasil, em outro país, algum trabalho artístico na parte de teatro, de TV, que você também é ator, né? Você também faz essa parte de ator, não só de interpretação como poeta, mas o ator, eu quero saber. Sim, eu tenho uma película, um filme, que se chama Silêncio. Ahí participé a través de fue un jam ilegal de poesía. Nos pusimos a recitar en una biblioteca. Sí. Y el video habla pura y exclusivamente de eso. Después hice cortometrajes, un cortometraje que se llama Cronestesia, hecho acá en la República Argentina. Después, não tem muito mais. Eu tenho outros, há muito tempo, cortometrajes, pero eu não tenho isso bom, há um vídeo mío de YouTube que se chama Dios. E é um texto mío também, que ese video se generó gracias a un papel en teatro que hice de Dios, que hacía ese personaje, y hicimos un cortometraje con todo ese monólogo, en donde realmente Dios no nos quiere en este planeta, y está muy enojado por haberle puesto a estos individuos llamados los seres humanos y nos quiere sacar de encima. Y de esa forma Dios intenta sacarnos de encima y no lo logra. No lo logra. E você começou? Pode falar. Como? Não, pode terminar a sua fala. Pode terminar a sua fala.
Agora, se você... Não, você estava terminando de falar, tá Ah, travando um pouco sim. você. Não, Pode não, isso, terminar. nada mais que eu tenho essa forma. Depois, também em mi video de YouTube, Edgardo Néstor Brites, YouTube, hay un monólogo y la presentación de Palabrites, en el cual gané en el rubro poesía escénica, que esto fue en el año 2015. Eso también lo tengo filmado ahí y eso sí es en teatro, está hecho. Sim. Pero estoy recitando, que es lo que quizás más me guste hacer ahora. No sé si quiero realmente ahora como actor participar de grupos de teatro para hacer una obra. Me gusta hacer lo que hago, de esa forma, E a así, yo poesia? solo. Como surgiu? Como surgiu a poesia na sua vida? En el año 1979 yo tenía 9 años y conocí el libro que se llamaba Dulce de Leche. En el libro Dulce de Leche, teníamos 9 años, éramos muy pequeños, eu tuve una serie de poemas que eran muy graciosos y eu gostava muito de esos poemas. Eh, por ejemplo, de las aves que vuelan, me gusta el sapo, porque es petizo, gordo, panzón y ñato. Esa forma, si decirnos en una prosa un poema a un niño de 9 años, a algunos cautivó, a otros no. A mí, yo estoy al lado de los que nos empezó a gustar ese lenguaje de decir todo con poco, ¿sí? Que es Sim. así la poesía. La poesía me puede llevar a un montón de lados. Depois, eu iba por una feira de revistas, feira de libros, en la calle, en Plaza Italia. Eu siempre gostava de ver en los libros, librerías, y hubo un título de un libro que me llamó mucho la atención y no conocía al autor. Eso tenía 17 años aproximadamente. Y no lo conocía el autor, pero el título me llamó mucho la atención, que fue Una temporada en el infierno y Iluminaciones, que venía todo junto en esta edición, y era de el señor Arthur Rimbaud, poeta de los poetas del año 1872 de su vida, que me hice automáticamente, después de leer ese libro, me hizo recontra fanático. Escribí mi primer poema a los 10 años. Y un poema que hablaba de la muerte, casualmente, con todos los tabúes que uno tiene de niño cuando habla de la muerte. Mi visión era de eso. Después empecé mi relación con la escritura poética tiene que ver más con la situación de escribir para teatro, en donde respetaba una frase que era principio, desarrollo y final. Entonces empecé a escribir más poesía, había leído a muchos poetas ya a esa altura, tenía 30 y algo de años cuando empecé a actuar seriamente en teatro, pero después quedaron así esas cosas, esos textos quedaron y después terminé haciéndolo libro, todos esos poemas de teatro. Y después, bueno, fui agregando algunos otros. De las poetas, hubo una relación muy importante en la escuela primaria con las poetas Juana Ibarburu, también con Gabriela Mistral. Yo vivía en un barrio que en la esquina se llamaba Gabriela Mistral, y teníamos siempre en la escuela primaria
la posibilidad de que siempre nos hacían leer. Era importante que leamos. Entonces leíamos y leíamos libros con poemas, Sí, pero lo importante que hacíamos era también leerlo en voz sí. alta. Isso. De esa forma uno puede fonar e interpretar lo que dicen, según, bueno, también no me voy a poner en cuestiones de ustedes, los docentes, pero mis acercamientos después, bueno, fueron más la relación también que tengo con respecto a conocerlos a ustedes, es que ahora Lê pra gente. tengo. Gostei, eu Lê. Tá gosto escrito. muito de conhecer mais poetas, eu quero mais poesia. Entonces descubro al señor Drummond de Andrade, Mario Quintana, Sim, maravilhosos. maravillosos poetas. Cora Coralina, a outra Ora vez, Coralina, tem muitos eu poetas li, aqui. é muito boa. E Cora Coralina é del fin de principios de siglo, si no me E equivoco. ela já começou a escrever com muita idade, né? Quase 80 anos, quando ela começou a editou seu primeiro livro. Bom, é uma Vitoriosa, inclusive. maravilha, uma maravilha. Eu gosto disso, dessa história também que tem os poetas. De pesquisar, né? De estudar. Em que momento escreveram? Eu deixei um pouco de admirar alguns poetas também. Sim, É que sim. eu desenganhei, em certo modo, eu capaz que cresci, não me, al princípio sim, eu leía tal ou qual Sim. poeta, mas depois, fora, eu não quero tanto isso. Gosto de essa poesia. Você agora pode trazer sua poética para a gente, apresentar sua poesia para quem está nos assistindo. Mis poemas hablan de lo que sea. Yo me gusta hacer poesía con un montón de cosas, no necesariamente hablar del amor, de la falta de esto. Eh, yo siento que se puede escribir poesía de cualquier cosa, por ejemplo. Diz aqui en Argentina chorizo, vocês dizem linguiça. Eu tenho hasta poemas de isso também. Eu tenho poemas de pizza, eu tenho poemas de la geladeira, eu tenho poemas. Não tem um espaço específico de fazer isso. Eu gosto de. Eu tenho um poema de um coche, assim, gosto. Eu tenho poemas de mis Sim. ferramentas Lê um também. pra gente, declama um poema pra gente. Bom, já que insistem, vou a ler um poema. Vou insistir muito. Bom, tá bem. Este es un poema a mis herramientas, que casualmente se llama así, y dice así. Hay algo que va más allá de mí, mis otras partes, mi otro cuerpo, mis brazos herramientas desatornillando etapas, ajustando tuercas con mano de llave francesa, buscapolo de mis fases vivas, soldarte, darte soplete, medirte con mi tester, testearte, oh manómetro de mis gases, mis llaves, tubos en tus bulones de acero, uno metales con cobre, giran tus motores, enciendo tus luces, pelacables de mis empalmes conectándote, desnudando tu máquina, mis herramientas todas, extensiones
mías en hierro, plásticos de mis gomas, mis otras partes, mi outro corpo. Edgardo, vou fazer um bate-bola com você aqui agora, tá?